Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É um grande prazer a gente poder acolher você novamente para que neste sábado, dia 20 de agosto, possamos fazer juntos o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Vamos juntos, no dia de hoje, encerrar a caminhada dessa 20ª semana do Tempo Comum, essa caminhada que ao longo de todos esses dias nos ajudou a refletir, nos ajudou a experimentar e a aprender a repartir também com os outros a bondade da presença de Deus em nossa vida. Hoje então é sábado, dia 20 de agosto, e o Evangelho é segundo Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus fala às multidões. De uma forma bem catequética, bem direta, ele orienta aquelas multidões a não imitarem as ações dos mestres da lei e dos fariseus, porque eles eram incoerentes. Eles falam, mas não praticam. Eles ensinam, mas não fazem aquilo que ensinam, como nos disse Jesus no Evangelho. E até hoje, são muitas as pessoas que têm um belo discurso, que falam bastante, mas na hora da prática não fazem aquilo que dizem ou que ensinam. Quando nós ouvimos alguém contar muitas vantagens de si mesmo, nós podemos sim desconfiar, porque geralmente as pessoas que mais fazem são aquelas que menos falam. Quando se fala muito, é sinal de que existe pouca ação, como nos mostra o Evangelho de hoje. Os mestres da lei, eles tinham autoridade para interpretar as leis de Moisés e eram especialistas nisso. Por isso, deveriam ser reconhecidos e respeitados. Mas tinha aquele porém, aquele detalhe: eles não viviam aquilo que diziam e ensinavam. Eles criavam leis para que os outros as cumprissem, mas eles mesmos não faziam o menor esforço para se mexer e cumprir as leis, como Jesus disse no Evangelho. E isso deve nos fazer refletir sobre os nossos ensinamentos religiosos e também sobre as leis civis. Tanto uma como a outra, tanto os ensinamentos religiosos como as leis civis são bons. Mas muitos dos que pregam ou então que criam as leis não as cumprem, nem sempre as cumprem. Mas isso não é motivo para que nós também não as cumpramos. Precisamos fazer a nossa parte, ouvir e praticar os ensinamentos de Deus, andar dentro da lei de Deus e da sociedade, mas de modo coerente e verdadeiro, imitando os líderes que são coerentes e vivem o que pregam e ensinam. O que conta diante de Deus é a nossa fidelidade a Ele, a nossa coerência, o nosso amor verdadeiro a Ele, manifestado através do amor e da doação ao próximo. O que Deus espera de nós, meu irmão, minha irmã, é que nós de fato vivamos de verdade, com coerência, do jeito certo, verdadeiro, a nossa fé. Assim como fez, como viveu
São Bernardo de Claraval, que nós celebramos hoje com toda a igreja, a sua memória litúrgica, ele que viveu lá por volta do século XI na Europa e que foi um homem de muita fé, foi um monge, que foi o segundo fundador da ordem cisterciense, se dedicou a fundar vários mosteiros em vários lugares naquela época, onde se dedicava a ensinar aquelas pessoas não só a vida de oração, de contemplação, mas também ao trabalho manual, ao trabalho na agricultura. E também São Bernardo foi um grande pregador da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Foi um homem de muita fé que pregou, ensinou e viveu com coerência, do jeito verdadeiro, a sua fé. E que naquela época lutou, batalhou muito para acabar com tantas situações que queriam dividir a igreja, que queriam dividir a fé cristã das pessoas. E ele só foi capaz de fazer tanta coisa, de se doar, de trabalhar tanto pela igreja, pelo reino de Deus, porque viveu com coerência aquilo que ele acreditava e aquilo que ele também ensinava para as pessoas. Que como São Bernardo, nós também possamos nos empenhar para viver com coerência, do modo mais verdadeiro possível, a nossa fé, trabalhando para unir, para conservar, para organizar e fortalecer também cada vez mais a nossa igreja, as nossas comunidades, para ajudar as pessoas a conhecerem e viverem também do jeito mais verdadeiro a sua fé. Que São Bernardo interceda por nós e nos ajude nessa nossa missão. Que por intercessão de São Bernardo, o bom Deus te abençoe, te guarde e conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço demais, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia no encontro de hoje e também ao longo de toda essa semana. E te convido para que amanhã, domingo, dia do Senhor, você vá fazer esse encontro com Jesus vivo, ressuscitado no Evangelho, aí com a sua comunidade, na celebração da palavra dominical ou então na Santa Missa dominical. Não perca, não deixe de ir participar com a sua comunidade. É lá que o ressuscitado te espera para te acolher, para te dar essa oportunidade de participar com ele desse banquete da vida do reino de Deus. E te espero também na próxima semana, na próxima segunda-feira, para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.